Ela era apenas uma recepcionista tímida, tentando sobreviver em um mundo que não era dela. Até que uma senhora entrou no hotel desesperada e ninguém conseguia entender o que ela precisava. Tatiane se aproximou, fez um gesto simples em libras e tudo mudou. O que ela não sabia é que o dono do hotel estava observando cada movimento dela. E aquele gesto ia revelar um segredo que conectava suas vidas de uma forma impossível de imaginar. Tatiane respirou fundo antes de empurrar a porta giratória do Hotel Estrela Real. 3 meses trabalhando ali, e aquela sensação de não pertencer continuava grudada nela como uma segunda pele. O uniforme impecável, o crachá brilhante com seu nome, nada disso apagava a verdade que ela carregava. Era só uma menina do subúrbio tentando sobreviver em um mundo de cristais e tapetes persas. O lobby estava movimentado naquela manhã. Hóspedes iam e vinham carregando malas de marcas que Tatiane mal conseguia pronunciar. Ela ajeitou os papéis na recepção pela 3ª vez. Um tique nervoso que não conseguia controlar. Ao lado dela, Fernanda e Rodrigo, os outros recepcionistas, conversavam sobre um restaurante novo que tinha aberto. Um lugar onde o prato mais barato custava o que Tatiane pagava de aluguel. Ela fingiu não ouvir e focou na tela do computador. Conferiu reservas, atualizou checkouts, fez o que sempre fazia, trabalhou em silêncio. Era mais fácil assim. Menos perguntas, menos chance de dizer algo errado, menos risco de alguém perceber que ela não sabia segurar taça de vinho ou qual garfo usar primeiro. Foi quando a porta giratória se moveu novamente. Uma senhora entrou sozinha, elegante, com aquele tipo de postura que vem de dentro. Cabelos grisalhos presos em um coque baixo, vestida com simplicidade, mas com classe. Ela olhou ao redor, como se procurasse alguém, e caminhou até a recepção com passos firmes, mas cautelosos. Fernanda estava atendendo um casal. Rodrigo checava algo no sistema. A senhora esperou alguns segundos e então tentou chamar a atenção batendo de leve no balcão. Ninguém virou. Ela tentou novamente, dessa vez um pouco mais forte. Rodrigo levantou os olhos, deu um meio sorriso e fez um gesto de "já te atendo", voltando para a tela. A senhora começou a fazer movimentos com as mãos, gestos amplos, expressivos, tentando comunicar algo urgente. Rodrigo franziu a testa, confuso. Fernanda terminou o atendimento e se virou para a senhora. "Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?" Fernanda falou com aquele tom profissional que soava mecânico. A senhora apontou para as próprias orelhas e balançou a cabeça. Fez mais gestos. Fernanda olhou para Rodrigo. Rodrigo deu de ombros. A situação começou a ficar constrangedora. Outros hóspedes observavam. A senhora tentava se comunicar cada vez com mais urgência, mas era como gritar em um idioma que ninguém ali falava. "Ela não está ouvindo a gente." Rodrigo sussurrou para Fernanda, como se isso não fosse óbvio. "Vou chamar a Cláudia." Fernanda respondeu baixinho, já pegando o telefone interno. Tatiane observava tudo dali, a poucos metros de distância. Seu coração apertou. Aquela expressão no rosto da senhora, aquela frustração misturada com dignidade ferida, era algo que ela conhecia bem demais. Muito bem. Ela viu aquilo antes, em outro rosto, em outra época. Lucas tinha aquela mesma expressão quando as pessoas falavam com ele como se fosse invisível. Quando explicavam coisas gritando, como se volume resolvesse surdez. Quando desistiam de tentar se comunicar e simplesmente viravam as costas. Tatiane sentiu as pernas se moverem antes mesmo da decisão consciente. Ela contornou o balcão, ignorou o olhar de surpresa de Fernanda e se aproximou da senhora. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Ela parou na frente da senhora e, com as mãos tremendo levemente, fez o sinal de bom dia em libras. A reação foi instantânea. O rosto da senhora se iluminou. Os olhos que estavam tensos há segundos se encheram de algo entre alívio e surpresa. Ela respondeu em libras, rápido, como quem finalmente encontrou alguém que fala sua língua depois de horas perdido em país estrangeiro. "Você entende? Graças a Deus, você entende?" Tatiane sentiu um nó na garganta, mas sorriu. Suas mãos se moveram com mais confiança agora. "Sim, eu entendo. Como posso ajudar?"
A senhora explicou que estava esperando seu filho, que tinha reserva no hotel, mas ele estava atrasado. Ela queria confirmar se a reserva estava certa, se o quarto tinha as acomodações que ele havia pedido, se estava tudo preparado. Coisas simples, coisas que demorariam 2 minutos para qualquer recepcionista resolver, mas que para ela tinham se tornado uma barreira intransponível até Tatiane aparecer. Enquanto conversavam em libras, Tatiane sentia os olhares. Fernanda e Rodrigo observavam boquiabertos. Alguns hóspedes pararam para assistir, fascinados. Mas Tatiane bloqueou tudo isso. Naquele momento, só existia ela e aquela senhora que merecia ser ouvida. Ela checou o sistema, confirmou todos os detalhes da reserva, explicou cada item com paciência. A senhora agradeceu várias vezes, com aquele tipo de gratidão que vem de alguém que está acostumado a ser ignorado. O tipo de gratidão que parte o coração de quem reconhece. Você é muito gentil. Meu filho vai adorar saber que tem alguém assim trabalhando aqui. Tatiane sorriu, tentando segurar a emoção que vinha de algum lugar lá de dentro, daquele lugar onde as memórias de Lucas ainda doíam. É um prazer poder ajudar. Se precisar de qualquer coisa durante a estadia, pode me procurar. Meu nome é Tatiane. A senhora segurou as mãos dela por um momento, um gesto simples, mas carregado de significado. Depois seguiu em direção aos elevadores, virando-se uma última vez para acenar. Tatiane voltou para seu posto, ainda sentindo o coração acelerado. Fernanda a encarava com uma mistura de curiosidade e algo que parecia admiração. Onde você aprendeu isso? Fernanda perguntou. História longa. Tatiane respondeu baixinho, voltando para a tela do computador. O que ela não sabia, o que ela não poderia imaginar, é que alguém tinha visto tudo. Do outro lado do lobby, parcialmente escondido por uma coluna de mármore, Rafael Costa observava cada segundo daquela cena. Ele estava esperando sua mãe chegar, já preocupado com o atraso, quando viu ela entrar. Viu a confusão na recepção. Viu o constrangimento. Estava a segundos de intervir quando aquela recepcionista se aproximou. E então ele assistiu algo que não via há anos. Sua mãe sorrindo daquele jeito. Aquele sorriso verdadeiro. Não o sorriso educado que ela usava quando fingia entender o que as pessoas diziam. O sorriso de alguém que finalmente foi visto, foi ouvido, foi tratado como gente. Rafael sentiu algo apertar no peito. Uma mistura de emoção, alívio e algo mais que ele não conseguia nomear naquele momento. Quantas vezes ele tinha visto sua mãe passar por situações assim? Quantas vezes ele não estava por perto para traduzir, para ser a ponte entre ela e um mundo que insistia em não aprender a língua dela? E ali estava uma recepcionista, alguém que provavelmente ganhava menos que o cafezinho que ele tomava de manhã, tratando sua mãe com mais dignidade do que executivos internos de grife faziam. Ele esperou sua mãe desaparecer no elevador antes de se aproximar da recepção. Passou direto por Tatiane, que nem notou, e foi direto para o corredor que levava aos escritórios administrativos. Encontrou Maurício, o gerente-geral, revisando planilhas em sua sala. Maurício, preciso de uma informação. Maurício levantou os olhos, surpreso. Rafael raramente aparecia sem avisar. Claro, Sr. Costa. O que precisa? Aquela recepcionista, a morena de cabelo comprido que está no balcão agora. Quero o nome completo e a ficha dela. Maurício piscou, confuso, mas não questionou. Alguns minutos depois, ele entregava uma pasta fina. Tatiane Moreira da Silva, 3 meses de casa, contratada como recepcionista júnior, desempenho exemplar, pontualidade perfeita, nenhuma reclamação. Rafael abriu a ficha. Informações básicas, foto do crachá, endereço em um bairro que ele sabia ser distante. E então seu olho parou em um campo específico. Contatos de emergência. Nome: Lucas Moreira da Silva, irmão. Status: falecido. O coração de Rafael parou por um segundo. Ele releu aquela linha várias vezes, como se as palavras pudessem mudar. Um irmão, falecido, e ela sabia Libras. As peças se encaixaram em sua mente de uma forma que fez tudo fazer sentido, e ao mesmo tempo, nenhum sentido. Maurício, preciso que você marque uma reunião com ela, amanhã de manhã. Diga que é sobre uma oportunidade interna. Não mencione meu nome ainda.
Algum problema, senhor? Rafael fechou a pasta e a devolveu, mas sua mente já estava longe dali. Não, nenhum problema. Muito pelo contrário. Naquela noite, Tatiane chegou em casa exausta como sempre, mas com algo diferente no peito. Uma sensação estranha. Como se algo tivesse mudado naquele dia e ela ainda não soubesse o quê. Ela colocou a bolsa no sofá, tirou os sapatos que machucavam os pés e foi direto para o quartinho que servia de tudo um pouco. Na parede, entre cartazes desbotados e um calendário velho, tinha uma foto emoldurada. Lucas, aos 16 anos, sorrindo com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. Ela tocou o vidro com a ponta dos dedos, como fazia toda a noite. Você ia gostar de saber o que aconteceu hoje, mano. Ela sussurrou, mesmo sabendo que ninguém ia ouvir. Ajudei uma senhora que me lembrou você. Aquele jeito de tentar se comunicar, sabe? Aquela força que você sempre teve. Ela ficou ali por alguns minutos, perdida em memórias. Não sabia que do outro lado da cidade, em um apartamento que valia mais que o prédio inteiro onde ela morava, Rafael também olhava uma foto. A foto de sua mãe jovem, sorrindo da mesma forma que tinha sorrido hoje. E ambos, sem saber, estavam pensando a mesma coisa. Como um gesto simples pode mudar tanto. Como uma pessoa pode aparecer do nada e fazer você acreditar que o mundo ainda tem gente boa. Como às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando a gente mais precisa. Tatiane não sabia que aquela conversa de 3 minutos em Libras tinha acabado de mudar completamente o rumo da sua vida. Que o homem que observou tudo era o dono de tudo aquilo. Que ele estava naquele exato momento decidindo o que fazer com a informação que tinha descoberto. E que em menos de 12 horas ela estaria sentada na frente dele, prestes a ouvir uma proposta que parecia impossível demais para ser verdade. A mensagem chegou no celular de Tatiane às 7 da manhã. Um número desconhecido, tom formal, pedindo que ela comparecesse à diretoria administrativa às 9 horas. Assunto: oportunidade interna. Assinado: Maurício Ferreira, gerente geral. Ela leu 3 vezes, o coração acelerando a cada leitura. Oportunidade interna. O que isso significava? Ela tinha feito algo errado? Aquela conversa em Libras tinha sido inapropriada de alguma forma? Talvez não devesse ter saído do seu posto sem autorização. Talvez tenha atrapalhado o fluxo de trabalho. Tatiane chegou ao hotel 40 minutos antes do horário. Não conseguiu comer nada no café da manhã. O estômago revirado, as mãos suando, aquela sensação de que algo grande estava para acontecer e ela não sabia se era bom ou ruim. Às 9 em ponto, ela bateu na porta da sala de Maurício. A voz grave mandou entrar. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta, preparada para encontrar só o gerente. Mas não estava sozinho. Sentado na cadeira ao lado da mesa, de terno impecável e postura relaxada, mas atenta, estava um homem que ela não reconheceu imediatamente. Cabelos escuros penteados para trás, olhos que pareciam analisar tudo ao mesmo tempo. Presença que preenchia a sala mesmo estando quieto. Tatiane, por favor, sente-se. Maurício apontou para a cadeira vazia na frente deles. Ela obedeceu, as pernas bambas. Colocou a bolsa no colo. Não sabia onde mais colocar as mãos. O homem se inclinou levemente para frente e foi quando ela percebeu. Aqueles olhos. Ela tinha visto aqueles olhos antes. Não pessoalmente, mas em fotos espalhadas pelos corredores do hotel. Fotos discretas, mas impossíveis de ignorar quando você presta atenção. Rafael Costa, o dono. O homem que assinava os contratos, que decidia quem ficava e quem saía, que construiu aquele império de hotéis do zero. E ele estava ali, na frente dela, olhando diretamente nos olhos dela. Bom dia, Tatiane. Meu nome é Rafael Costa. Imagino que você saiba quem eu sou. A voz era calma, mas carregava aquele peso de quem está acostumado a ser ouvido. Tatiane apenas acenou com a cabeça, a garganta seca demais para formar palavras. Eu estava aqui ontem, ele continuou. No lobby. Vi você atendendo minha mãe. O mundo de Tatiane parou. Mãe. Aquela senhora era a mãe dele, o dono do hotel. E ela tinha visto tudo. Ele tinha visto tudo. Eu só quis ajudar. As palavras saíram atropeladas. Ela parecia precisar e ninguém estava conseguindo entender, e eu pensei que... Rafael levantou a mão, um gesto gentil para que ela parasse.
Você não está em problema, Tatiane. Muito pelo contrário. Ela piscou confusa. Maurício permanecia em silêncio, observando a cena como quem já sabia o roteiro. Aquilo que você fez ontem, Rafael falou devagar, escolhendo cada palavra, foi a coisa mais bonita que vi em muito tempo. Minha mãe é surda desde que nasceu. Passou a vida inteira sendo tratada como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse incapaz. E ontem, você não apenas a viu, você a ouviu. De verdade. Tatiane sentiu os olhos arderem. Ela conhecia aquela sensação. Conhecia muito bem. Eu li sua ficha, Rafael continuou. E o tom mudou. Ficou mais suave, mais pessoal. Vi que você tem um irmão. Tinha. A respiração de Tatiane falhou. Ela apertou a alça da bolsa com força, tentando se manter inteira. Lucas? Ela sussurrou o nome. E foi como abrir uma porta que ela mantinha trancada com cadeado. Meu irmão mais novo. Rafael esperou, dando espaço para ela continuar se quisesse. E ela quis. Pela primeira vez em muito tempo, ela quis falar sobre Lucas com alguém que talvez entendesse. Ele nasceu surdo. Os médicos descobriram quando ele tinha 2 anos. Minha mãe entrou em desespero. Meu pai não sabia o que fazer. Todo mundo tratava como se fosse o fim do mundo, como se meu irmão tivesse algum defeito que precisasse ser consertado. As palavras começaram a sair mais rápido agora, como se tivessem estado represadas por tempo demais. Quando eu tinha 14 anos, decidi aprender Libras. Não por pena, não porque alguém mandou, mas porque eu queria conversar com meu irmão de verdade. Queria que ele soubesse que tinha pelo menos uma pessoa no mundo que fazia questão de falar a língua dele, e não o contrário. Rafael não tirava os olhos dela. Maurício olhava para baixo, respeitoso. Passamos anos assim. Eu era a ponte dele com todo mundo. Na escola, no mercado, no médico, em todo lugar. E ele era incrível, sabe? Esperto, engraçado, sonhador. Queria trabalhar com pessoas. Adorava a ideia de hotelaria, de receber gente, de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. A voz dela tremeu. Rafael se inclinou mais para frente, atento. Ele enviou currículos para dezenas de lugares. Hotéis, restaurantes, empresas de turismo. Ninguém chamava. Quando chamavam, bastava descobrirem que ele era surdo para inventarem uma desculpa qualquer. Não temos vaga no momento. Você não tem o perfil que procuramos. Vamos guardar seu currículo para futuras oportunidades. Uma lágrima escapou. Ela limpou rápido com as costas da mão. Ele nunca desistiu. Nunca ficou amargo. Sempre dizia que um dia alguém ia dar uma chance para ele. Que ele só precisava encontrar a pessoa certa, o lugar certo. Tatiane parou, a respiração pesada. Rafael esperou, paciente. Ele faleceu há 3 anos. Acidente de trânsito. Estava voltando de mais uma entrevista que não deu em nada. Atravessou a rua e um carro em alta velocidade. Ele não teve chance. O silêncio que caiu na sala era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem entende que algumas dores não têm palavras adequadas. Eu entrei na hotelaria por causa dele. Tatiane continuou, a voz mais firme agora. Porque era o sonho dele. E toda vez que uso Libras, toda vez que ajudo alguém que está sendo ignorado, eu sinto que estou fazendo o que ele faria. Estou honrando a memória dele do único jeito que sei. Rafael respirou fundo. Passou a mão pelo rosto e quando olhou para ela novamente, havia algo diferente naqueles olhos. Respeito, reconhecimento, algo que ia além de chefe e funcionária. Tatiane, minha mãe passou por coisas semelhantes. Ela foi abandonada pela própria família quando era adolescente. Disseram que ela dava muito trabalho, que não conseguiriam cuidar dela. Ela cresceu em uma instituição, um lugar que deveria acolher, mas que na verdade tratava pessoas como ela como se fossem um problema a ser resolvido. Ele fez uma pausa, como se revisitasse memórias dolorosas. Eu nasci naquela instituição. Minha mãe conheceu alguém lá, um relacionamento breve, e eu vim. Cresci vendo ela ser tratada como incapaz todos os dias. Cresci sendo o único elo dela com o mundo. Aprendi Libras antes de aprender a ler. Fui tradutor dela em consultas médicas aos 6 anos de idade. Expliquei documentos que eu mesmo não entendia aos 8. Tatiane o ouvia fascinada, percebendo que aquele homem carregava feridas parecidas com as dela. Construí tudo isso. Ele gesticulou vagamente,
indicando o hotel ao redor, para dar a ela o que o mundo nunca deu: dignidade, respeito, um lugar onde ela fosse tratada como merece. Mas sabe o que percebi ontem? Que eu falhei. Tatiane franziu a testa confusa. Construí 5 hotéis de luxo. Contratei as melhores equipes. Investi milhões em treinamento. E nenhuma dessas pessoas estava preparada para algo tão básico quanto se comunicar com uma hóspede surda. Você, que ganha um salário mínimo e meio, tratou minha mãe melhor do que gerentes com diploma. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela, olhou para o movimento lá fora. Quero criar algo novo nesta rede. Um departamento que eu deveria ter criado desde o primeiro dia. Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão. Não quero consultores externos que vêm, fazem uma palestra bonita e vão embora. Quero alguém que entenda na pele o que significa ser excluído. Alguém que trate isso como missão de vida, não como mais um projeto corporativo. Ele se virou para ela. Quero você, Tatiane. Não como recepcionista, como coordenadora. Você vai ter autonomia para visitar todos os nossos hotéis, treinar equipes, criar protocolos, fazer as mudanças que achar necessárias. Vai responder diretamente para mim. Seu salário vai triplicar, no mínimo, e você vai ter recursos para fazer isso direito. Tatiane ficou paralisada. Aquilo era real? Estava realmente acontecendo? Eu não tenho formação para isso. Não fiz faculdade. Só tenho o ensino médio. Não sei nada de gestão, de projetos, de... Você sabe o que importa, Rafael a interrompeu. Sabe o que é ser invisível. Sabe o que é lutar para ser ouvido. E mais importante, você sabe que cada pessoa que a gente ignora pode ser o irmão de alguém. Pode ser a mãe de alguém. Pode ser alguém que merece dignidade, não pena. Ele voltou para a cadeira, sentou-se, olhou diretamente para ela. Então, Tatiane Moreira da Silva, você aceita? Ela olhou para aquele homem, depois para Maurício, depois para as próprias mãos. Pensou em Lucas. Em quantas vezes ele voltou para casa destruído depois de mais uma rejeição. Em quantas vezes ela prometeu que um dia as coisas iam mudar. E ali estava a chance. Não só para ela, mas para fazer o que Lucas sempre quis fazer. Provar que pessoas como ele merecem espaço, merecem oportunidade, merecem ser vistas. Eu aceito, ela disse. E pela primeira vez em 3 anos, sentiu que Lucas estaria orgulhoso. Mas com uma condição. Rafael levantou as sobrancelhas surpreso. Quero que isso seja real. Não quero projeto de fachada para marketing. Não quero fotos bonitas para Instagram. Quero mudança de verdade. E se em algum momento eu perceber que isso virou só propaganda, eu saio. Um sorriso lento apareceu no rosto de Rafael. Um sorriso de quem acabou de encontrar exatamente o que procurava. Você acabou de confirmar que escolhi a pessoa certa. Bem-vinda à equipe, Tatiane. Vamos transformar essa rede de hotéis. Juntos. Ele estendeu a mão. Ela apertou, e naquele aperto de mão, algo mudou. Não era mais patrão e empregada. Era 2 pessoas que conheciam a dor de ver quem amam ser excluído. E que agora tinham o poder de fazer diferente. O que Tatiane não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, é que essa decisão estava prestes a desenterrar segredos que iam conectar suas histórias de uma forma impossível de imaginar. Segredos que estavam enterrados em arquivos antigos, esperando o momento certo para virem à tona. E esse momento estava chegando. Tatiane passou o fim de semana inteiro tentando processar o que tinha acontecido. Coordenadora de Acessibilidade e Inclusão. Ela repetiu o título na cabeça umas 50 vezes, e ainda parecia irreal. Na segunda-feira de manhã, quando voltou ao hotel, não foi mais para a recepção. Foi direto para o 3º andar, onde ficavam as salas administrativas. Seu novo escritório era pequeno, mas tinha janela. Tinha mesa própria. Tinha seu nome na porta. Tatiane Moreira, coordenadora de Acessibilidade e Inclusão. Ela passou os dedos nas letras gravadas na plaquinha, sentindo um nó na garganta. Lucas deveria estar vendo aquilo. Deveria estar rindo, fazendo piada, dizendo que sempre soube que ela ia longe. Aproveitando a vista, a voz cortante veio de trás. Tatiane se virou e encontrou Cláudia encostada na parede, braços cruzados, aquele sorriso que não chegava nos olhos. Bom dia, Cláudia.
É mesmo? Bom dia. Cláudia se afastou da parede, aproximando-se devagar. 3 meses de casa e já pulou de recepcionista júnior para coordenadora. Deve ter feito algo muito especial para impressionar o chefe assim tão rápido. O tom era venenoso. Tatiane sentiu o estômago apertar, mas manteve o rosto neutro. Se você tem algo a dizer, diz direto. Cláudia deu uma risadinha seca. Eu trabalhei 6 anos para chegar a gerente. Fiz MBA, paguei do meu bolso, trabalhei finais de semana, feriados, madrugadas. E você? Fez um teatrinho em Libras e ganhou o escritório. Parabéns pela estratégia. As palavras acertaram como tapa. Tatiane cerrou os punhos, respirou fundo. Não foi teatrinho, foi respeito. Algo que você claramente não sabe o que é. Respeito? Cláudia soltou uma gargalhada curta. Querida, isso aqui é negócio. Hotéis não funcionam com sentimentos. Funcionam com eficiência, com resultados, com gente que sabe o que está fazendo. Não com projetos sociais de fachada. Tatiane deu um passo à frente. Esse projeto social de fachada foi ideia do seu chefe. Se você tem problema com isso, sugiro que leve para ele. Cláudia estreitou os olhos. Pode ter certeza que vou levar. E quando ele perceber que isso é desperdício de tempo e dinheiro, a gente vai ver quem fica e quem volta para a recepção. Ou para a rua. Ela se virou e foi embora. Saltos batendo forte no chão. Tatiane ficou ali parada, o coração disparado, as mãos tremendo. Primeiro dia no novo cargo e já tinha feito uma inimiga. Ótimo começo. Ela entrou no escritório, fechou a porta, encostou nela por um segundo, respirou. Olhou para a foto de Lucas que tinha colocado na mesa naquela manhã. Vai dar certo, ela sussurrou para a foto. Tem que dar. Os dias seguintes foram intensos. Rafael tinha dado a ela acesso total aos 5 hotéis da rede. Ela visitou cada um, analisou estruturas, conversou com equipes, anotou tudo. E o que viu foi pior do que imaginava. Nenhum hotel tinha sinalização visual adequada. Nenhuma equipe tinha treinamento básico em acessibilidade. Os sistemas de alerta eram só sonoros, as informações só em áudio. Era como se pessoas surdas, cegas, com mobilidade reduzida simplesmente não existissem. Tatiane preparou um relatório de 20 páginas. Números, fotos, exemplos. Agendou reunião com Rafael para apresentar. Mas antes da reunião, ela recebeu um recado. Dona Helena queria vê-la, na casa dela. Tatiane chegou ao endereço no final da tarde. Um apartamento elegante, mas acolhedor, com plantas nas janelas e fotos por toda parte. Dona Helena abriu a porta com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Entre, querida. Estava te esperando. Elas se sentaram na sala. Dona Helena serviu chá e então começou a sinalizar. Devagar, escolhendo cada gesto com cuidado. Quero te contar uma coisa. Algo que eu nunca contei para o Rafael. Ou melhor, algo que eu contei, mas ele não sabe todos os detalhes. Tatiane sentiu um frio na espinha. Anos atrás, eu estava voltando de uma consulta médica. Foi naquele hospital perto do Hotel Estrela Real, o principal da rede. Eu tinha acabado de sair do ônibus quando vi um movimento estranho na rua. As mãos de Dona Helena começaram a tremer levemente. Um rapaz estava atravessando a faixa. Jovem, com uma pasta na mão. Um carro veio em alta velocidade. Eu gritei, mas ninguém me ouviu. Obviamente. Tentei fazer gestos, avisar, mas foi tudo tão rápido. Tatiane sentiu o ar faltar. O carro bateu nele. O rapaz caiu. Eu corri até ele. Tentei ajudar. Fiquei ao lado dele, sinalizando para as pessoas pararem, chamarem ajuda. Mas ninguém me entendia. Eu via gente passando, olhando, mas ninguém parava de verdade. Até que veio uma ambulância. Demoraram séculos. Dona Helena parou, limpou as lágrimas que escorriam. Eu segurei a mão dele enquanto esperávamos. Ele estava consciente por alguns minutos. Me olhou, tentou falar. Eu não conseguia entender, mas segurei a mão dele com força, tentando dizer que ia ficar tudo bem. Mas não ficou. Tatiane estava paralisada, o coração martelando no peito. Depois que levaram ele, eu fiquei ali, em choque. Peguei algo que tinha caído perto dele. Uma carteirinha de estudante. Olhei o nome. Lucas Moreira da Silva. O mundo de Tatiane desabou. Não podia ser. Não podia ser. Foi na frente do hotel. Dona Helena continuou, as lágrimas agora livres. Na porta principal.
E sabe o que me parte o coração até hoje? Eu vi seguranças do hotel olhando pela janela. Vi pessoas entrando e saindo. Mas ninguém saiu para ajudar de verdade. Ninguém ligou. Trataram como se fosse só mais um acidente na rua, algo que não era problema deles. Tatiane não conseguia respirar direito. Lucas. Dona Helena estava com Lucas. Segurou a mão dele. Foi a única pessoa que tentou ajudar de verdade. Eu guardei a carteirinha. Pensei em procurar a família, mas não tive coragem. Carreguei essa culpa por anos. E quando vi sua foto outro dia, quando vi o sobrenome na sua ficha, eu soube. Eu soube que era ele. Dona Helena segurou as mãos de Tatiane. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter conseguido fazer mais. Sinto muito por ele ter partido daquele jeito, sozinho, sem dignidade. Tatiane finalmente reagiu. As lágrimas vieram todas de uma vez. Anos de dor, de raiva, de perguntas sem resposta. Ele estava voltando de uma entrevista. Ela conseguiu sinalizar entre soluços. Mais uma que não deu certo. Mais uma rejeição. Ele atravessou aquela rua sozinho, frustrado, invisível. E morreu do mesmo jeito. Invisível. Dona Helena a puxou para um abraço apertado. As duas choraram juntas, compartilhando uma dor que só quem viveu algo assim consegue entender. Quando Tatiane finalmente se acalmou, uma pergunta surgiu na cabeça dela. Uma pergunta que mudava tudo. Rafael sabe que foi na frente do hotel dele? Dona Helena balançou a cabeça. Ele sabe que eu vi um acidente naquele dia, mas nunca dei detalhes. Nunca contei o nome. Eu tinha medo do que isso faria com ele. Medo da culpa que ele carregaria. Tatiane se levantou, as pernas bambas. Eu preciso ir. Preciso processar isso. Dona Helena acenou, compreensiva, mas antes de Tatiane sair, ela sinalizou uma última coisa. Aquele hotel falhou com meu filho, falhou com o seu irmão, mas agora você está lá. Agora você pode fazer diferente. Pode fazer com que a morte do Lucas signifique algo. Tatiane saiu daquele apartamento com a cabeça girando. Lucas morreu na porta do hotel onde ela agora trabalhava. O hotel de Rafael. E ninguém ajudou. Ninguém se importou. Ela entrou no carro, segurou o volante e pela primeira vez em 3 anos gritou. Gritou toda a raiva, toda a dor, toda a injustiça. E quando parou, quando o silêncio voltou, uma pergunta ficou ecoando na cabeça dela. Rafael sabia? Ele sabia que foi na porta do hotel dele? E se sabia, por que não contou? Tatiane não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, olhando para o teto, a cabeça explodindo com perguntas. Lucas morreu na porta do hotel. O hotel de Rafael. As pessoas viram e não fizeram nada. E agora ela estava lá, trabalhando para o homem que era dono daquele lugar. O lugar que deixou seu irmão partir sozinho na calçada. Ela pegou o celular. 3 da manhã. Abriu o navegador e digitou: Acidente Lucas Moreira da Silva. Notícias antigas apareceram. Poucas linhas. Jovem morre atropelado na região central. Vítima foi identificada como Lucas Moreira da Silva, de 22 anos. Nada sobre negligência, nada sobre o hotel. Como se não tivesse importância nenhuma. De manhã, ela acordou com a decisão tomada. Precisava saber a verdade. Precisava descobrir se Rafael sabia de algo. E se sabia, por que nunca contou? Ela chegou ao hotel antes das 7. Foi direto para o arquivo morto no subsolo, onde guardavam documentos antigos. Convenceu o funcionário que precisava de acesso para o novo projeto. Passou horas revirando caixas, pastas, papéis empoeirados. E então, encontrou uma pasta fina, arquivada 3 anos atrás. Ocorrência externa, março. Ela abriu com as mãos tremendo. Relatório interno, fotos do local, depoimentos de funcionários. E no final, uma anotação manuscrita. Acionista orientou a não prestar declarações à imprensa. Assunto encerrado internamente. Tatiane sentiu o sangue gelar. Eles sabiam. Sabiam que tinha acontecido na porta deles e decidiram não se envolver. Não dar declaração. Não ajudar com investigação. Tratar como se não fosse problema deles. Ela fotografou tudo com o celular. Cada página. Cada detalhe. E quando estava guardando a pasta de volta, ouviu passos. Procurando algo específico, ela se virou.
Cláudia estava ali, braços cruzados, aquele sorriso de quem acabou de encontrar ouro. Isso aqui é acesso restrito, Tatiane. O que você está fazendo no arquivo morto? Pesquisa para o meu trabalho. Cláudia se aproximou, olhou para a caixa aberta, para as pastas reviradas. Pesquisa sobre acidentes antigos? Interessante projeto de acessibilidade esse, hein? Tatiane fechou a caixa, pegou a bolsa. Se você tem alguma acusação a fazer, faça direto para o Rafael. Pode ter certeza que vou fazer. Aliás, já estou reunindo bastante material sobre suas atividades aqui. Acesso a arquivos confidenciais, comportamento suspeito, conflito de interesses. Conflito de interesses? Cláudia inclinou a cabeça, fingindo inocência. Você não acha que trabalhar no hotel onde seu irmão faleceu é no mínimo estranho? Será que o Sr. Costa sabe dessa coincidência toda? Tatiane sentiu o chão sumir. Cláudia sabia. De alguma forma, ela descobriu. Fez sua lição de casa, né? Impressionante. Eu sempre faço, Cláudia respondeu, o sorriso maldoso. E sabe o que mais descobri? Que seu irmão tinha enviado o currículo para cá semanas antes do acidente. Currículo que foi arquivado pelo RH. Motivo? Inadequado ao perfil da empresa. Código interno para dizer que não contratamos pessoas com deficiência em posições visíveis. Cada palavra era uma facada. Então deixa eu ver se entendi. Seu irmão foi rejeitado por esse hotel. Morreu na porta desse hotel. E agora você está aqui, com um cargo inventado, mexendo em arquivos antigos. Parece vingança para mim. Ou no mínimo, fraude. Tatiane deu um passo à frente, o sangue fervendo. Você não sabe nada sobre mim. Nada sobre o que eu passei. Nada sobre... Sei o suficiente. E sei que o conselho vai adorar saber que o nosso querido CEO criou um cargo milionário para a irmã de um ex-candidato rejeitado que morreu aqui perto. A imprensa vai amar essa história. Você não vai fazer isso. Vou sim. A menos que você faça o certo e peça demissão. Hoje. Agora. E saia calada sem fazer escândalo. Tatiane respirou fundo. Todas as fibras do corpo dela gritavam para explodir, para gritar, para fazer Cláudia engolir cada palavra. Mas ela se segurou, porque se tinha algo que Lucas ensinou, é que dignidade não se perde gritando. Eu não vou a lugar nenhum. Cláudia sorriu, aquele tipo de sorriso vitorioso. Você teve sua chance. Tatiane saiu do arquivo, subiu para o escritório dela, trancou a porta, abriu o celular, olhou as fotos que tinha tirado, os documentos, as provas. E então viu algo que tinha passado despercebido antes. Na lista de pessoas que testemunharam o acidente, tinha um nome sublinhado. Rafael Costa, proprietário, presente no local, orientou a não envolver a empresa. Ele estava lá. Rafael estava no hotel no dia do acidente e tomou a decisão de não se envolver. A porta do escritório se abriu de repente. Rafael entrou, o rosto tenso. Tatiane, a Cláudia acabou de me procurar com acusações muito sérias. Disse que você está investigando um acidente antigo e que... Era o Lucas. Ela o interrompeu, a voz saindo mais firme do que esperava. O acidente que ela está falando era meu irmão. Rafael parou. O rosto mudou. De confusão para choque para algo que parecia pânico. O quê? Tatiane levantou o celular, mostrou a foto do relatório. 3 anos atrás, na porta desse hotel, um rapaz foi atropelado. As pessoas viram e não fizeram nada. O hotel decidiu não se envolver, não dar declaração, não ajudar. E você estava aqui. Seu nome está no relatório. Você orientou a não envolver a empresa. O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Tatiane, Você sabia? Ela deu um passo à frente. Quando me ofereceu esse cargo, quando leu minha ficha, quando descobriu que eu tinha um irmão falecido, você sabia que tinha sido aqui? Rafael passou a mão pelo rosto. E pela primeira vez, ela viu ele sem aquela postura segura. Viu um homem quebrando. Eu não sabia que era seu irmão. Não até você aceitar o cargo. Eu pedi a ficha completa depois, com todos os detalhes, e foi quando descobri a data, o local. E lembrei. Lembrou? A voz dela subiu. Você lembrou que deixou meu irmão partir sozinho na calçada? Eu não estava na rua. Estava no escritório quando me avisaram. Quando desci, a ambulância já tinha levado ele. Você o quê?
Decidiu que não valia a pena se envolver? Que a imagem do hotel era mais importante que a vida de uma pessoa? Rafael abaixou a cabeça. Eu segui o protocolo que existia na época. Protocolo corporativo. Frio. Desumano. Eu sei disso agora. Você sempre soube? Você só não ligou? Eu liguei. A voz dele saiu alta, desesperada. Eu liguei tanto que isso me assombra todo dia há 3 anos. Você acha que é coincidência eu ter criado esse projeto? Você acha que é acaso eu querer mudar tudo isso? Tatiane soltou uma risada amarga. Ah, entendi. Você me deu esse cargo porque se sente culpado. Não porque eu mereço. Não porque você acredita em inclusão, mas porque quer limpar sua consciência. Não é isso. Então o que é, Rafael? Me explica. Porque da onde eu estou vendo, você usou a morte do meu irmão como projeto de redenção pessoal. As lágrimas vieram. Ela não conseguiu segurar. Ele tinha 22 anos. Sonhava em trabalhar em hotel. Enviou currículo para cá e vocês nem se deram ao trabalho de responder. Arquivaram porque ele era surdo. E quando ele morreu na porta de vocês, foi tratado como inconveniente. Rafael estava com os olhos vermelhos. Eu sinto muito. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu não sabia que era seu irmão quando te ofereci o cargo, mas quando descobri, não consegui mais te olhar nos olhos sem sentir que devia tudo a ele. A você. Você não deve nada para mim. Você devia para ele. E não tem mais como pagar. Tatiane pegou a bolsa. Eu saio. Você não precisa me demitir. Eu não aguento mais estar em um lugar que matou meu irmão 2 vezes. Uma quando rejeitou ele. Outra quando deixou ele partir sozinho. Tatiane, espera. Não. Acabou. Não quero mais fazer parte disso. Ela saiu batendo a porta. Atravessou o corredor com lágrimas escorrendo. Passou pela recepção onde tudo começou. E quando empurrou a porta giratória para sair, olhou para a calçada. Para o lugar exato onde Lucas caiu. E jurou para si mesma que nunca mais voltaria ali. 3 semanas. Tatiane passou 3 semanas trancada em casa, ignorando ligações, mensagens, e-mails. Rafael tentou contato dezenas de vezes. Dona Helena também. Ela bloqueou todos. Não queria ouvir desculpas, explicações, pedidos de perdão. Nada disso ia trazer Lucas de volta. Nada ia apagar o fato de que ela tinha trabalhado, sorrido e confiado nas mesmas pessoas que viraram as costas para o irmão dela. O dinheiro estava acabando. O aluguel, vencendo. Ela precisava procurar emprego, mas toda vez que abria um site de vagas, travava. Como voltar para a vida normal depois de descobrir que a dor que você carrega há anos tem nome, endereço e responsáveis? Foi numa quinta-feira que o telefone tocou de um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Tatiane? Aqui é Maurício, do Hotel Estrela Real. Ela quase desligou na hora. Eu sei que você não quer falar com ninguém de lá, mas por favor, me escuta só 1 minuto. Silêncio. É sobre Dona Helena. Ela está no hospital. Passou mal há 2 dias. Rafael está pedindo por você. Ela está pedindo por você. O coração de Tatiane apertou. O que aconteceu? Os médicos acham que é emocional. Ela parou de comer, de dormir direito. Está em um estado delicado. E a única coisa que ela pede é para ver você. Ela fica sinalizando seu nome o tempo todo. Tatiane fechou os olhos. Dona Helena. A única pessoa que segurou a mão de Lucas. A única que tentou ajudar de verdade. Qual hospital? Hospital São Lucas, quarto 312. Tatiane desligou, pegou a bolsa e saiu. Não por Rafael. Não pela empresa, mas por aquela mulher que carregava a mesma dor que ela. A dor de ter tentado ajudar e não ter conseguido. O hospital cheirava a desinfetante e silêncio. Tatiane subiu até o 3º andar, o coração martelando. Parou na porta do quarto 312, respirou fundo e entrou. Dona Helena estava deitada, pálida, com aquele tipo de fragilidade que assusta. Rafael estava sentado ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Ele levantou os olhos quando Tatiane entrou e a expressão dele era de puro alívio misturado com exaustão. Você veio, ele sussurrou, a voz rouca. Tatiane não respondeu. Foi direto até Dona Helena, que abriu os olhos devagar. Quando viu Tatiane, um sorriso fraco apareceu. Ela levantou as mãos tremendo, tentando sinalizar. Você está aqui.
Achei que não viria mais. Tatiane segurou as mãos dela com cuidado. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Dona Helena começou a chorar baixinho. E Tatiane sentou na beirada da cama, abraçando aquela mulher que, de alguma forma, tinha virado muito mais que uma conhecida. Tinha virado testemunha. Tinha virado conexão com Lucas. Rafael observava tudo em silêncio. Os olhos vermelhos, o cansaço de dias sem dormir estampado no rosto. Dona Helena finalmente se acalmou e começou a sinalizar devagar, cada gesto pesado de significado. Eu fiquei doente porque não aguentei mais guardar segredo. Meu filho carrega a culpa que não é só dele, e você carrega a raiva que vai te destruir se não soltar. Tatiane ia responder, mas Dona Helena continuou. Quando eu segurei a mão do Lucas naquele dia, ele estava consciente por alguns segundos. Ele me olhou e tentou falar. Eu li os lábios dele. Sabe o que ele disse? Tatiane sentiu o ar faltar. Ele disse, diz para minha irmã que eu consegui. Consegui chegar até a entrevista. Ele estava feliz, Tatiane. Mesmo no pior momento, ele estava feliz porque tinha conseguido ir até ali, porque não tinha desistido. As lágrimas de Tatiane caíram livres agora. E sabe o que mais ele disse? Não deixa ela desistir. Promete. Foram as últimas palavras dele. Um pedido, para que você não desistisse. Tatiane cobriu o rosto com as mãos, o choro tomando conta. Dona Helena acariciou o cabelo dela. Você saiu daquele hotel porque está com raiva. E tem todo o direito. Mas seu irmão não ia querer que você desistisse do projeto que pode mudar a vida de tantas pessoas como ele. Ele não ia querer que a dor dele fosse desperdiçada. Rafael se levantou, caminhou até a janela, as costas viradas para as duas. Eu destruí tudo, ele disse, a voz quebrada. A empresa está perdendo investidores. Cláudia vazou informações distorcidas para a imprensa. Estão dizendo que a rede discrimina e depois contrata parentes das vítimas para abafar escândalos. Nossa reputação está destruída. Ele se virou e Tatiane viu um homem completamente diferente daquele que conheceu. Não era mais o executivo confiante. Era alguém quebrado, desesperado. Mas sabe o que é pior? Que eles têm razão. A gente discriminou. A gente virou as costas. E eu, que cresci vendo minha mãe sofrer isso, permiti que acontecesse. Segui protocolos corporativos porque era mais fácil. Porque não queria problemas. Ele voltou para perto da cama. Tatiane, eu não te ofereci aquele cargo por pena ou por culpa. Ofereci porque quando vi você com minha mãe, vi algo que eu tinha perdido. Vi empatia de verdade. Vi alguém que trata gente como gente. Não como problema, não como estatística. E quando descobri sobre o Lucas, não mudei de ideia. Pelo contrário, soube que tinha encontrado a pessoa certa. Mas você mentiu, Tatiane rebateu, a voz falhando. Escondeu que sabia do acidente. Eu escondi porque sou covarde, porque tinha medo que se você soubesse, nunca me daria a chance de fazer diferente. Nunca me deixaria consertar o que foi quebrado. Dona Helena sinalizou para os dois. Vocês dois estão carregando culpas que não são suas. Rafael, você não causou o acidente. Você falhou em ajudar, sim. Mas agora está tentando mudar. Tatiane, você não matou seu irmão por não estar lá. E se afastar do projeto que pode honrar a memória dele é desperdiçar o pedido que ele me fez. Tatiane enxugou as lágrimas. Eu não sei se consigo. Toda vez que penso naquele hotel, vejo meu irmão na calçada, sozinho, invisível. Então muda isso. Dona Helena disse com firmeza. Faz com que nenhum Lucas seja invisível de novo. Faz com que a morte dele signifique algo maior que dor. Transforma essa raiva em mudança real. Rafael se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Eu entendo se você não conseguir me perdoar, não conseguir confiar em mim, mas não pune todas as pessoas que precisam desse projeto por causa dos meus erros. Volta. Não por mim, pelo Lucas. Por cada pessoa que está sendo ignorada nesse exato momento em algum lugar. Tatiane olhou para Dona Helena, frágil mas forte. Olhou para Rafael, destruído mas honesto. E pensou em Lucas, no sorriso dele, na teimosia dele, na forma como ele nunca desistia, não importa quantas portas fechassem na cara dele. Se eu voltar, ela começou devagar. Não vai ser como era antes. Eu tenho condições.
Rafael acenou imediatamente. Qualquer uma. Quero investigação completa sobre o acidente do Lucas. Quero saber exatamente quem tomou cada decisão, quem arquivou o currículo dele, quem escolheu não ajudar. E quero que isso seja público. Feito. Quero autonomia total. Você não interfere nas minhas decisões. Não coloca a política corporativa acima de fazer o certo. E se em algum momento eu sentir que isso virou só marketing, eu saio e conto tudo o que sei. Você tem minha palavra. E quero a Cláudia fora. Não porque ela é minha inimiga, mas porque gente como ela não tem espaço em um projeto sério de inclusão. Rafael respirou fundo. Já foi demitida? No dia que você saiu, ela vazou informações confidenciais e manipulou documentos. Está respondendo o processo. Tatiane olhou para Dona Helena, que segurava as duas mãos dela agora. Eu não estou fazendo isso porque perdoei. Não perdoei. E não sei se um dia vou perdoar. Estou fazendo porque meu irmão pediu. Porque ele não desistiria. E eu não vou desistir por ele. Dona Helena puxou Tatiane para mais um abraço. E desta vez, Rafael se aproximou também. Os três ficaram ali, abraçados, cada um carregando suas dores, mas decidindo transformá-las em algo maior. Quando Tatiane saiu do hospital, horas depois, o sol já estava se pondo. Ela parou na porta, olhou para o céu alaranjado e pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade, não era perdão completo, mas era a aceitação. Era a decisão de que a dor de Lucas não ia morrer com ele. Ia virar luz para outras pessoas. Ela pegou o celular, abriu as mensagens bloqueadas. Dezenas de Rafael. A última dizia: eu vou fazer isso dar certo, com ou sem você. Mas seria muito melhor com você. Ela digitou a resposta. Amanhã, 9 horas, meu escritório. Vamos recomeçar. Mas do jeito certo dessa vez. Enviou. E pela primeira vez em 3 semanas, conseguiu respirar fundo sem sentir o peito rasgar. Lá de cima, em algum lugar, Tatiane tinha certeza que Lucas estava vendo. E que ele estava orgulhoso da irmã que nunca desistiu. Nem quando tudo parecia perdido. Tatiane voltou ao hotel com uma clareza que não tinha antes. Não estava mais ali como funcionária tentando provar valor. Estava ali como alguém com uma missão. E nada nem ninguém ia atrapalhar. A primeira coisa que fez foi convocar reunião com todos os gerentes da rede. 5 hotéis. 5 gerentes. Todos sentados na sala de conferências com aquela expressão de quem não sabe bem o que esperar. Rafael estava no fundo da sala, observando em silêncio. Tinha prometido não interferir e estava cumprindo. Tatiane ligou o projetor. A primeira imagem que apareceu foi a foto de Lucas. Jovem, sorrindo, cheio de vida. Esse é Lucas Moreira, meu irmão. Há 3 anos, ele morreu atropelado na frente do Hotel Estrela Real Principal. Estava voltando de mais uma entrevista de emprego que não deu certo. Mais uma porta fechada. Mais uma rejeição. O silêncio na sala era absoluto. 2 semanas antes da morte dele, ele enviou o currículo para essa rede. Queria trabalhar na recepção, no atendimento, em qualquer coisa que envolvesse contato com pessoas. Sabe o que aconteceu com o currículo dele? Ela clicou para a próxima imagem. A ficha de Lucas com um carimbo vermelho. Arquivado. Inadequado ao perfil. Foi descartado. Porque ele era surdo. Porque alguém decidiu que uma pessoa surda não poderia atender hóspedes. Não poderia representar a imagem do hotel. Não poderia fazer parte da equipe. Um dos gerentes mudou de posição na cadeira. Desconfortável. E no dia que ele morreu, pessoas desse hotel viram o acidente. Viram meu irmão caído na calçada. E a decisão foi não se envolver. Não complicar. Não manchar a imagem da empresa. Tatiane parou. Deixou as palavras pesarem. Eu voltei para cá não porque perdoei. Voltei porque vou garantir que nenhum Lucas seja invisível de novo. E se algum de vocês acha que isso é exagero, que é sensibilidade demais, que é mimimi corporativo, pode levantar e sair agora. Porque não tem espaço aqui para quem não entende que dignidade não é favor, é obrigação. Ninguém se moveu. A partir de hoje, as coisas mudam. Todos os hotéis terão intérpretes de Libras em tempo integral. Todas as equipes passarão por treinamento obrigatório de acessibilidade. Todas as sinalizações serão visuais e táteis. E mais importante, vamos contratar pessoas com deficiência para cargos de liderança. Não como cotas,
como reconhecimento de competência. Ela olhou diretamente para cada gerente. Eu não estou pedindo opinião, estou informando. Quem não concordar, pode conversar diretamente com o Sr. Costa. Mas saiba que ele está comigo nisso, completamente. Rafael acenou da cadeira dele, confirmando. A reunião terminou com todos saindo em silêncio, processando. Tatiane sabia que tinha resistência pela frente. Sabia que mudança não vem fácil. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes: autoridade. E coragem para usar. Os meses seguintes foram intensos. Tatiane visitou cada hotel pessoalmente. Treinou equipes. Demitiu quem resistia. Contratou quem entendia. E aos poucos, a transformação começou a aparecer. Foi quando veio o teste de verdade. Um evento beneficente de gala estava programado para o Hotel Estrela Real principal. O maior evento do ano. Empresários, investidores, figuras públicas. E entre os convidados confirmados, havia uma jornalista chamada Beatriz Santos. Surda, formadora de opinião, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Maurício veio até Tatiane nervoso. Ela está vindo testar a gente. Tenho certeza. Depois de tudo que vazou na imprensa, ela quer ver se a mudança é real ou só propaganda. Tatiane respirou fundo. Então vamos mostrar que é real. Na noite do evento, Tatiane chegou cedo. Conferiu cada detalhe. Intérprete posicionado. Sinalização visual funcionando. Equipe treinada. Cardápio com descrições em libras disponíveis em vídeo. Tudo estava perfeito. Pelo menos no papel. Beatriz chegou acompanhada de uma amiga. Elegante, observadora, com aquele olhar de quem não perde um detalhe. Tatiane a recepcionou pessoalmente, sinalizando uma saudação calorosa. Beatriz sorriu, mas o sorriso era medido. Profissional. Ela estava avaliando. O evento corria bem até que aconteceu o imprevisto. O sistema de som falhou. O apresentador do leilão beneficente não conseguia mais usar o microfone. Pânico geral. Investidores impacientes. A equipe técnica tentando resolver desesperadamente. Foi quando Beatriz se levantou e sinalizou algo para Tatiane. Posso ajudar? Tatiane franziu a testa, confusa. Beatriz sorriu, dessa vez de verdade. Eu sei falar em público. E todo mundo aqui sabe Libras agora, certo? Então vamos fazer esse leilão sem som. Vamos mostrar que comunicação não precisa de microfone. Tatiane entendeu na hora. Era arriscado, mas era perfeito. Ela acenou para Rafael, explicou rapidamente. Ele hesitou por apenas 1 segundo antes de concordar. Beatriz subiu ao palco. Começou a sinalizar as regras do leilão. O intérprete traduzia para a voz. Mas algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a prestar mais atenção. A sala ficou em silêncio total. Todos os olhos fixos nela. Não era mais sobre ruído. Era sobre presença. Sobre comunicação de verdade. Os lances começaram. Primeiro tímidos, depois cada vez mais altos. O clima mudou completamente. O que era crise virou momento inesquecível. No final da noite, o leilão arrecadou o dobro do esperado. Quando tudo terminou, Beatriz procurou Tatiane. Eu vim aqui para desmascarar vocês. Ela sinalizou honestamente. Vim provar que era tudo fachada. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui tratada como gente. Não como projeto social. Não como coitadinha. Como uma pessoa normal que merece acessibilidade. Tatiane sentiu os olhos arderem. Foi o que meu irmão queria. Ser tratado normal, ser visto. Beatriz segurou as mãos dela. Eu vou escrever sobre essa noite, mas não da forma que eu planejava. Vou contar a verdade, que vocês erraram no passado, assumiram e estão fazendo diferente agora. Isso é raro, muito raro. Naquela noite, quando todos foram embora, Tatiane ficou sozinha no salão vazio. Olhou ao redor para o espaço que antes tinha sido cenário de tanta dor e agora estava se transformando em algo novo. Rafael apareceu na porta. Você fez acontecer. Transformou tudo. Tatiane se virou para ele. Não fiz sozinha. E não está pronto. Nunca vai estar. Acessibilidade não é projeto com data de fim. É compromisso diário. Rafael se aproximou devagar. Eu sei que ainda não te perdoei completamente. Tatiane continuou antes que ele falasse. Ainda dói. Ainda me pega de surpresa às vezes. Mas eu entendi uma coisa.
Ficar presa na raiva não traz o Lucas de volta. Transformar essa dor em mudança real, talvez não traga ele de volta também, mas honra ele e honra todo mundo que passou pelo que ele passou. Rafael acenou, a emoção visível. Eu nunca vou conseguir apagar o que aconteceu. Nunca vou conseguir trazer seu irmão de volta, mas vou passar o resto da minha vida garantindo que a história dele não foi em vão. Tatiane olhou para aquele homem. Ele também carregava cicatrizes, também tinha perdido coisas, também estava tentando consertar o que foi quebrado. Sabe o que o Lucas diria agora? Ela falou, um sorriso triste nos lábios. Ele diria: para de falar e vai trabalhar. Tem muita gente precisando de ajuda ainda. Rafael deu uma risada curta, surpreso. Ele parece que era prático. Era, sempre foi. Eles ficaram ali em silêncio confortável por alguns minutos. Não era perdão completo, não era final feliz de conto de fadas, mas era recomeço. Era a possibilidade de construir algo novo sobre as ruínas do que foi quebrado. Do lado de fora, a cidade continuava viva. Pessoas passando, cada uma com suas histórias, suas dores, suas vitórias. E dentro daquele hotel, duas pessoas que poderiam ter se destruído mutuamente, escolheram construir juntas. Tatiane pegou a bolsa, preparando-se para ir embora. Amanhã tem reunião com a equipe nova de intérpretes. 8 da manhã, não se atrase. Rafael sorriu. Não vou. Ela parou na porta, olhou para trás uma última vez. Rafael? Sim? Obrigada, por não desistir. Nem de mim, nem do projeto. Mesmo quando eu desisti. Você nunca desistiu, Tatiane. Você só precisava de tempo para respirar, para processar. E isso é humano, é justo. Ela acenou e saiu. A noite estava fria, mas ela não sentiu. Sentiu algo diferente. Algo parecido com esperança. Não a esperança ingênua de que tudo vai ficar perfeito, mas a esperança madura de que é possível fazer diferente. É possível transformar. Lá no céu, entre as estrelas, Tatiane tinha certeza que Lucas estava vendo. E pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu sorrir pensando nele. Não com dor, mas com gratidão por ter tido um irmão que ensinou que desistir nunca foi opção. E que às vezes, o maior legado não é o que você conquista, é o que você transforma. 1 ano. Tinha sido 1 ano desde aquela noite no hospital quando Tatiane decidiu voltar. 1 ano de trabalho intenso, de mudanças radicais, de resistências vencidas. E agora estava ali, na frente do prédio que mudaria tudo. A Fundação Lucas e Helena estava inaugurando oficialmente. 3 andares dedicados à capacitação profissional de pessoas surdas. Parceria com empresas para garantir contratações reais, cursos gratuitos, intérpretes disponíveis e, mais importante, dignidade. A coisa que Lucas mais queria e que lhe foi negada tantas vezes. Tatiane ajeitou o vestido, respirou fundo e entrou. O salão estava lotado. Empresários, jornalistas, famílias, pessoas surdas de todas as idades. E ali, na primeira fileira, Dona Helena. Recuperada, radiante, com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. Rafael estava no palco, terminando seu discurso. A voz firme, mas era possível sentir a emoção por trás de cada palavra. Há 1 ano, eu estava prestes a perder tudo. Minha empresa, minha reputação. E pior, estava perdendo a mim mesmo. Foi quando uma recepcionista me mostrou que fazer o certo não é sobre proteger imagem. É sobre olhar nos olhos de quem está sendo ignorado e decidir fazer diferente. Ele olhou para Tatiane. Essa fundação não é minha, não é da minha empresa, é dela. É de todos que foram rejeitados, arquivados, considerados inadequados. E principalmente é do Lucas. Um jovem que nunca desistiu, mesmo quando todas as portas fecharam na cara dele. Ele não está aqui para ver isso, mas seu legado está. Rafael fez uma pausa. Antes de chamar a coordenadora da fundação, preciso compartilhar algo. Há 1 ano iniciamos uma investigação interna completa sobre o acidente que tirou a vida de Lucas Moreira. Investigamos cada decisão, cada documento, cada pessoa envolvida. E hoje, esse relatório está público, disponível para qualquer um acessar. Um murmúrio percorreu a sala. Descobrimos coisas que nos envergonham profundamente. Protocolos desumanos.
Decisões que colocavam imagem corporativa acima de vidas humanas. E mais grave, um currículo dele arquivado 2 semanas antes do acidente, descartado por preconceito puro. A voz dele falhou levemente. Como resultado dessa investigação, mudamos não só nossos hotéis. Trabalhamos com legisladores para criar leis mais rígidas sobre acessibilidade corporativa. Criamos um fundo de reparação para todas as vítimas de discriminação em nossa rede. E mais importante, assumimos a responsabilidade, publicamente, sem esconder, sem maquiar. Ele se virou para Tatiane. Agora, quero chamar ao palco a mulher que transformou dor em propósito. A mulher que honra o irmão dela todos os dias fazendo o que ele faria, abrindo portas. Tatiane Moreira. Os aplausos explodiram. Tatiane subiu ao palco, as pernas tremendo, o coração acelerado. Ela ficou na frente daquele microfone, olhando para todas aquelas pessoas. E por um segundo, quase travou. Mas então viu Dona Helena fazendo um gesto em libras. Você consegue. Tatiane sorriu e começou. Eu não queria estar aqui. Quando descobri que meu irmão tinha sido rejeitado, ignorado e esquecido por essa empresa, eu quis destruir tudo. Quis gritar, quis vingança, quis que todos sentissem a dor que eu sentia. Ela parou, deixou as palavras pesarem. Mas aí, eu lembrei de algo que o Lucas sempre dizia. Ele dizia, Tati, a gente não muda o mundo gritando com quem está errado. A gente muda mostrando o jeito certo. E eu percebi que ficar presa na raiva não ia trazer meu irmão de volta, não ia mudar o passado. Mas transformar essa dor, isso podia mudar o futuro. Ela olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo. Essa fundação capacitou 140 pessoas surdas no último ano. Dessas, 123 estão empregadas. Não em cargos simbólicos, em cargos reais. Gerência, coordenação, liderança. E sabe por quê? Porque competência não tem nada a ver com ouvir. Tem a ver com oportunidade. Os aplausos interromperam. Ela esperou o silêncio voltar. Mas não é só sobre números. É sobre dignidade. É sobre cada mãe que não precisa mais se sentir invisível quando entra em um hotel. É sobre cada jovem que não vai ter o currículo arquivado por preconceito. É sobre cada pessoa que vai ser vista como gente, não como problema. Tatiane sentiu a voz embargando, mas continuou. Meu irmão morreu há 4 anos. Ele tinha 22. Estava voltando de mais uma entrevista frustrada. E sabe qual foi a última coisa que ele disse? Pediu para que eu não desistisse. Mesmo no pior momento da vida dele, ele pensou em mim. Pensou no futuro. As lágrimas vieram. Ela não tentou esconder. Lucas, eu não desisti. Eu transformei. Transformei a dor em luz. Transformei a raiva em mudança. E hoje, onde você caiu sozinho e invisível, existe um lugar que carrega seu nome e garante que ninguém mais seja ignorado assim. Ela fez uma pausa, limpou as lágrimas. Quero chamar ao palco alguém muito especial. A mulher que segurou a mão do meu irmão quando ninguém mais fez. A mulher que tentou ajudar e carregou culpa por anos. Dona Helena, por favor. Dona Helena subiu, emocionada. Tatiane entregou o microfone a um intérprete e Dona Helena começou a sinalizar. Durante toda a minha vida, fui tratada como se não existisse. Como se ser surda significasse ser menos capaz, menos inteligente, menos humana. Meu filho cresceu traduzindo o mundo para mim porque o mundo se recusava a aprender minha língua. As mãos dela se moviam com força, com convicção. Quando vi aquele rapaz na calçada, quando segurei a mão dele e não consegui salvar, pensei que tinha falhado de novo. Pensei que eu era inútil. Mas hoje entendo. Eu não falhei. O mundo falhou. E agora estamos consertando isso. Um dia de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Dona Helena olhou para Tatiane. Lucas me pediu para não deixar a irmã dele desistir. Eu fiz minha parte. Tatiane, você fez a sua. E agora, juntos, vamos fazer com que centenas, milhares de Lucas tenham a chance que ele não teve. O salão inteiro se levantou em aplausos. Tatiane abraçou Dona Helena e as duas choraram juntas. Choraram pela dor. Choraram pelo alívio. Choraram pela transformação. Horas depois, quando todos foram embora,
Tatiane ficou sozinha no salão da fundação. Ela caminhou até a parede principal, onde tinha uma foto gigante de Lucas. Ele sorrindo, cheio de vida, cheio de sonhos. Rafael apareceu na porta. "Posso entrar?" Ela acenou. Ele se aproximou. Ficou ao lado dela, olhando para a foto. "Eu nunca vou esquecer o rosto dele", Rafael disse baixinho. "Nem as decisões que tomei naquele dia. Vivo com isso todos os dias." Tatiane olhou para ele. "Eu sei. E eu ainda não perdoei completamente. Talvez nunca perdoe. Mas aprendi que perdão não é esquecer. É decidir não deixar a dor te consumir. É escolher construir ao invés de destruir. Você é mais forte do que eu jamais serei. Não sou forte. Estou cansada. Estou ferida. Mas estou viva. E enquanto estiver viva, vou honrar meu irmão da única forma que sei, fazendo diferença." Rafael acenou respeitoso. "Para onde vamos agora?" "A fundação está funcionando. Os hotéis mudaram. O que vem depois?" Tatiane sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Depois? Vamos fazer mais. Vamos crescer. Vamos alcançar mais pessoas. Porque inclusão não tem fim. Dignidade não tem limite. E enquanto existir uma pessoa sendo ignorada, ainda tem trabalho a fazer. Conta comigo. Para sempre." "Eu sei." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio confortável. Então Rafael saiu, deixando Tatiane sozinha com a foto do irmão. Ela se aproximou, tocou o vidro e começou a sinalizar. "Oi, mano. Conseguimos. Não do jeito que você imaginava. Não sem dor, mas conseguimos. Seu nome está em um lugar que transforma vidas. Seu sonho virou realidade para centenas de pessoas. E eu finalmente estou em paz." Ela fez o sinal de te amo e então o sinal de obrigada. "Obrigada por não me deixar desistir. Obrigada por ser a pessoa mais teimosa que já conheci. Obrigada por me ensinar que dignidade não se pede, se exige." Tatiane pegou a bolsa, desligou as luzes e saiu. A noite estava estrelada. Ela parou na calçada, olhou para o céu e fez mais um sinal em libras. Um sinal que só ela e Lucas sabiam. Um sinal que significava: até logo, não adeus. E pela primeira vez em 4 anos, ela conseguiu pensar no irmão e sorrir sem que a dor fosse maior que a gratidão. Porque ele tinha razão. A gente não muda o mundo gritando. A gente muda mostrando o jeito certo. E eles tinham mostrado. A história de Lucas não terminou na calçada. Começou ali. Começou no coração de uma irmã que transformou dor em legado. Que pegou as peças quebradas e construiu algo bonito. Algo real. Algo que vai durar muito mais que qualquer vida individual. Porque no final, não é sobre quanto tempo vivemos. É sobre o que deixamos para trás. E Lucas deixou uma irmã que nunca desistiu. Um legado que nunca vai morrer. E um mundo um pouquinho melhor do que era antes. E isso, no final das contas, é tudo.